Eba, estamos aqui mais um dia, nesse compromisso de trazer um pouquinho de reflexão, né? De olhar para os nossos relacionamentos, nossa consciência, que é o tema de hoje. Hoje temos uma convidada especial, Sim, que não dormiu. especialíssima. Ou melhor, dormiu e acordou. Tá dando para me ouvir bem, Fá? E Edmil? Sim, Tá? sim. Sim, tá ótimo. É que eu tirei o fone, porque eu acho que fica, né? Uhum. Traz Mas mais um tá ótimo. interesse. Então tá bom. Bom, eu pensei nesse tema porque isso é um temão, né? Assim, como é que a gente está com as nossas relações, né? Nesse processo de expansão de consciência? Como faz quando só uma pessoa tenha uma visão, né? E a outra que está junto não? Isso se dá em vários lugares, né? Em casa, no trabalho, com os amigos, né? O que que muda, né? Como é que ficam as relações quando a gente começa a cuidar mais da gente, né? Fazer terapia ou fazer os processos de autoconhecimento, procurar melhorar? O que que isso reflete, né? São muitos caminhos que eu posso falar. E eu até ia perguntar para vocês, assim, se tem algum aspecto que para vocês pega mais, ou que vocês gostariam que eu falasse, porque é muito amplo, né? Ou eu posso dar um geral, assim, um pouquinho enquanto eu conseguir aqui com a Lolo. Como que é esse assunto para vocês? O que que vocês acham que mais impacta? Para a gente poder pegar um fio e seguir, assim, uma conversa. São os julgamentos, são as opiniões, ou vocês não se importam, mas na verdade querem que o outro também acompanhe? Como que é um pouquinho disso? Olha, dentro assim do que eu penso, que eu sinto, eu não me importo muito, né? Não importo muito com o que o outro pense. Mas tem assuntos que eu gostaria, tem temas que eu gostaria que um colega de trabalho acompanhasse, ou meu irmão, meu filho, coisas assim. Pessoas Mas, que a gente mas na quer. verdade eu não me importo muito, não. Eu quero receber minha ajuda e pronto. Edmê, você É, tem essa clareza de tocar, fazer isso, suas escolhas e seguir. isso, Muito isso bom. mesmo. Isso não é para todos. É. Fá, o que que você tem algum Hum, aspecto que você gostaria de trazer? É, é, eu percebo que para mim é um pouco, fica um pouco, parece que eu me paro um pouco. Não pelo julgamento, mas assim, mais com o cônjuge, né? Com o marido, assim, de Interfere no seu, né? é isso. E não é porque é um pouco de não concordar com a forma como ele é, assim, que ele cuida das coisas dele, entendeu? Que é um pouco diferente do que eu cuido. Não é super, ai, que horrível, não é isso, mas é que aquela coisa de ponto de vista, eu tenho um ponto de vista e ele outro, entende? Quando Aí, você olha, você se desanima um pouco por ver que aquela pessoa que está com você tem uma outra visão, não consegue captar o jeito que você está captando sim, das coisas. sim, Isso é um temão, sabe, gente? é, Quando a minha relação com o outro impacta a minha vida e o outro não está disposto ou não está pronto, não é, não vê aquilo, né? Ou vê de outra forma, né? sim, ele não fala não faz, não é nada disso, entende? Mas não orna, parece que a gente não tá muito ornando, entendeu? Que tá meio assim, Sim, parece que sim. a gente se distanciou um pouco, alguma coisa do tipo, por essa Fica forma diferente, de né, a visão, relação. de Parece visão que diferente das coisas, desconecta. entende? Uhum. Uhum, entendi. Eu acho que essa é uma boa tônica para a gente falar. Quando começa a impactar na minha vida, né? O ponto de vista do outro, quando eu discordo, né? E a gente tem que trabalhar junto, tem que fazer alguma coisa junto, mas eu tenho uma visão, por exemplo, assim, ó. Se eu tenho, porque assim, expansão de consciência, a gente está falando do quê, né? Exatamente, daquele lugar onde eu sei que eu crio tudo. Então, eu quero parar de reclamar, eu quero falar, agradecer, o básico, né? Eu vou começar a agradecer mais, vou começar a funcionar pela abundância, né? Pela consciência do que eu tenho, do que eu posso,
para que eu atraia mais disso, por exemplo, né? E aí a pessoa que está comigo está reclamando, fica, olha, cuidado com isso, o dinheiro vai faltar, um exemplo. Ou, olha, você está viajando, está voando, não é assim, a vida não é assim, a vida é dura, um exemplo, né? Estou dando exemplos bem... Vamos. Bem, assim, contraditórios, né? E opostos, né? Porque, para deixar claro, né? Mas isso... Como é que a gente lida, né? Quando eu penso as coisas de uma forma, né? Eu sinto, estou guiando pela minha intuição, que agora eu acho que a gente pode fazer tal coisa, e a pessoa não está naquilo, ela está em outro lugar, né? E aí, tem uma coisa muito linda, vou tentar já resumir, né? E trazer aqui para a gente ficar com essa reflexão, tá? Não vou poder me estender. A gente está muito acostumado com a coisa da separação e da polaridade, né? Percebam que um casal pode estar discordando de uma coisa, mas os dois querem o bem, querem o avanço, querem o crescimento, né? Enfim, a proteção, né? Coisas comuns de uma família. Então, só que acaba a gente focando naquele aspecto que estamos divergindo, na separação, naquilo que é oposto, né? Ou se é numa coisa de trabalho, né? Os dois querem ter lucros, as duas pessoas, né, que trabalham juntas querem avançar, querem resolver os problemas. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda aqui. A gente começou um pouquinho. Eu estou com a bebezuca que acordou, então eu não vou poder me estender, está aqui mamando um pouco, porque eu vou ter que vir para ela dormir já já, mas eu estou aqui honrando o nosso combinado. Obrigada por vocês terem vindo, honrando também esse pedido e honrando a gente mesmo, né? A nossa expansão. Então, no trabalho, né? Ou na família, quando a gente quer uma coisa, o filho quer outra. Então, assim, a gente tá... Tá bom, tá bom. Então, nas relações, a gente está no universo, né, se relacionando com as pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, né? E voltando para esse assunto, muitas vezes a gente quer a mesma coisa, mas o como eu quero alcançar isso está divergindo, pode divergir. E eu diria que o grande lance é a gente olhar para aquela divergência sob o olhar principal de que a gente quer a mesma coisa. Então, assim, sempre trazendo a luz. Por quê? Quando eu passo a olhar, não, nós dois queremos a mesma coisa, né? Essa pessoa está comigo há anos, por exemplo, quando é um casamento, né? A gente está construindo uma vida juntos, porque a gente tende a invalidar, às vezes, tudo, né? Em função de uma divergência, de um conflito de ideias, né? Ou numa parceria de trabalho e tal. Então, eu queria muito trazer aqui, né? Resumindo aqui, a importância de nós nos unirmos mais pelas semelhanças. Como é que a gente faz isso, Priscila? Tem que baixar a barreira, baixar a bola de que você tem razão e que o outro está errado, mesmo que ele pense completamente diferente de você. Isso é um grande desafio. Porque nessa era de consciência, a gente, quando acha uma coisa, a gente vê aquilo como correto e certo, e é o que o Access fala, né? Aquilo que eu mais vejo como certo é o que mais me atrapalha, porque eu crio barreiras com as pessoas, né? A gente está vendo isso na política claramente, né? E, então, como é que a gente entra em harmonia? É possível entrar em harmonia quando eu baixo as barreiras para achar um terceiro caminho. Eu estou falando A, o fulano fala B, e a gente vai ter que achar o C. Se a gente quer a mesma coisa e cada um está olhando um caminho, é possível a gente achar o C. Mas para isso tem que ter calma, amor, tranquilidade. Às vezes dá, nem sempre dá. Eu sei disso. Tem assuntos que são extremamente doloridos e pegam a gente no... né? Ainda mais quando num casamento ou na família já tem aquele estigma de aquela divergência, já sabe que aquilo, né? O outro vai para aquele caminho, eu vou por esse aqui. Então, queridas, né? Quero deixar aqui essa dica da importância de a gente baixar. Eu tenho algumas experiências que eu não vou conseguir falar hoje. Vamos no outro, vamos no outro. Vou trocar aqui.
algumas experiências onde eu vivi isso, eu me lancei para descobrir como é que é essa mágica, essa fórmula, né? Fátima acho que conhece algumas, porque caminha comigo já há um tempo, né, Fá? Na mentoria, nas terapias. E eu sempre compartilho algumas histórias, muito tem a ver com o parto da Lorena, foi um clássico, assim, que a gente estava divergindo muito no que queríamos, né? E eu fui entregando, me abrindo, baixando as barreiras, entregando, Senhor, onde é? Como é? Me ajude aqui a achar essa forma, né? De encontro, como é que a gente pode se encontrar? Acolhendo, porque quando você confronta o outro, piora tudo, né? Ou seja, você afasta, a pessoa fica, se sente ofendida e piora, né? Então, é uma arte, é uma alquimia isso, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, é uma possibilidade linda. Claro que tem situações que não tem mais jeito. Tem relações que são muito tóxicas, tem relações que desonram, que abusam um do outro, tá? Isso existe. Eu nem estou falando desse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa mais crítica que precisa de um acompanhamento para clarear, porque em geral as pessoas que são abusadas, elas são confusas, elas não elas sentem o abuso, mas parece que o outro está protegendo, está cuidando e ficam confusas, sabe? Então, existem situações que não tem jeito, você tem que romper porque aquela pessoa te desonra na cara, não é na cara dura, pior que nem é na cara dura, né? É no oculto, assim, é disfarçadamente, mas a pessoa está te cortando, está te cortando, está te cortando, né? Quer te ver para baixo, sim, existe gente assim. Não porque são pessoas doentes, são pessoas que têm questões com elas mesmas e aí projetam no outro. Ó. Então, existe sim esses lugares onde a gente tem que romper. Ou não é nem uma relação, mas é uma situação. Tem situações que se a gente caça ali uma maldade, tem que cortar. Isso sim. Percebam que é tudo sobre consciência, né? Tem hora que eu tenho que baixar minhas barreiras para achar o caminho. Tem hora que eu preciso me colocar com outro, sim. Mas, em geral, para o processo de criação, cocriação, expansão de consciência, quando você assume, por exemplo, assim, ó, nós somos, a Edmê tem o filho, né? Então, todas nós somos ligados à família, sejam casadas ou não, a gente tem pessoas que estão no nosso vínculo, onde as escolhas delas afetam as nossas e as nossas afetam as delas, né? Como é que a gente faz? Né? Eu entrei em crise muitas vezes na minha vida por causa disso, quando eu comecei a fazer terapia, assumi meu caminho, né? E percebia que meu marido tinha uma outra visão, outras escolhas, e eu queria tanto que ele entendesse tudo, acompanhasse tudo, mas para ele não tinha aquele mesmo interesse. Isso foi um desafio, assim, né? Mergulhar sozinha e tudo bem, né? E então, quando você escolhe criar as coisas e assumir, você não precisa se... Esse é o caminho do meio, né? Por exemplo, num primeiro momento parecia que, nossa, então eu não vou conseguir conviver com ele mais, porque a ideia é que a gente tinha que foi tudo junto. Não, tudo que eu falar, ele vai mergulhar, ele vai se interessar. Sabe aquela fantasia, né, que às vezes a gente tem de relacionamento, né? Então, eu fui descobrindo um caminho, um terceiro caminho, onde eu me interesso, eu posso me interessar, posso ir fazer um curso, e ele me apoia, porque eu não sabia se ele ia me apoiar, mas eu descobri um homem que super me apoia, mesmo que ele não tenha interesse, né? Isso é uma grande, é um presente, né? Percebam? Então, a gente vai, ou seja, é possível eu criar a minha vida, influenciar o outro, e acessar e levar ele junto, sem ficar forçando, porque em geral quando você fica forçando, pesando, a pessoa não vai, né? Não é sobre isso. Mas isso não precisa me impedir. Agora, claro que as escolhas do outro me afetam também. Então pode ser que eu não atinja, aliás, a gente nunca atinge como a gente imaginou, né? Ainda mais convivendo com outras pessoas e tendo outras influências, né? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Me dê um pouquinho de... Se eu não estou viajando sozinha aqui. Deixa eu ver, tem uma mensagenzinha aqui. Ah, é a Dali, sobre a bebê. Ou Aline, se você tiver alguma coisa sobre relacionamento que você acha que
pega ou te deixa um pouco em dúvida, ou que você não sabe lidar muito bem, pode colocar aqui, tá? Às vezes sempre tem, né, na família, alguém que diverge mais, ou que a gente tem um certo confronto, né? Aconteceu esses dias, eu fiz aniversário, acho que vocês viram, teve uma festa surpresa, e eu tive uma surpresa tão linda com uma pessoa da minha família, né, que a gente se afastou com o tempo, sabe, foi ficando diferente, e lá as pessoas estavam falando algumas coisas sobre mim, né, que a minha irmã propôs, e ela pôde abrir e falar, e no final das contas eu fui descobrir que, na verdade, ela sente muito a minha falta, né, mas tem gente que a comunicação, ao invés de falar, não, reage, aí afasta, né? Cria aquela separação. Vejam, tudo é sobre a separação, né? Que tanto nos atrapalha aqui. Né? A separação de nós mesmos, de Deus, né? Da nossa fonte, a separação uns com os outros, as barreiras, né? Tudo isso é uma porcaria, porque, na verdade, né? Isso rege muito o meu trabalho, eu tenho um ponto de vista de unidade, de resgate da unidade, de que todos nós fazemos parte né, de uma fonte, todos vemos da mesma fonte, somos manifestações, expressões diferentes da mesma fonte, né? E por isso é tão importante a gente se assumir e honrar a escolha do outro também, como ela é. Só que eu consigo fazer isso melhor quando eu tenho mais clareza de mim, né? Quando eu não tenho muita clareza de mim, eu projeto, então eu quero que o outro faça aquilo que, na verdade, eu tenho que fazer. E aquilo fica uma misturada. Como diz a professora, uma falta de higiene psicológica, ela fala que isso é falta de higiene. Que a higiene psicológica é você saber o que é ser, os seus elementos, suas frustrações, né? Isso o trabalho de autoconhecimento faz muito bem. Para limpar isso, né? Vou falar, eu estou há anos, 20 anos, a ano que vem, de terapia, de terapeutas, de psicologia, e eu sei, até hoje tenho questões onde eu queria que o outro fizesse, mas na verdade é porque eu não estou conseguindo fazer. Tem tudo a ver comigo, né? Então, é muito normal a gente ter esses pontos cegos, assim, sabe? Então, na maioria das vezes, os conflitos que a gente tem nos relacionamentos são espelhinhos para a gente. Então, eu te convido a se perguntar quando você tiver um conflito, o que eu tenho? Qual é a minha parte nesse babado aqui? Tá? Assumir essa responsabilidade. É, eu vou pôr ela para dormir, tá bom, minhas lindas? Faz sentido o que eu falei? Se puderem comentar um pouquinho para eu não ficar tão no vazio. Faz sim, faz sentido. Foi bom. Embora eu já ouvi algumas vezes que a gente está junto, mas sempre vem mais insights, assim, mais assim, percepções aqui que dá pra gente. Esse do espelho, né? Que é sempre se espelhar mesmo, que eu acho que às vezes eu cobro coisas que eu também não tô, ainda não tá claro para mim, entende? Eu não sei exatamente o que é, tem coisas que eu ainda tem que clarear em mim, eu sei disso. Porque, veja bem, imagina você tá buscando e o outro tá ali sentado, dá raiva até. Tá sentado, não quer fazer nada. Porque você tá indo atrás, isso já é uma projeção. Como eu tô aqui me esforçando, a pessoa não vai fazer nada, né? Vai ficar aí. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Porque ele está no tempo dele. Quero alguém que me inspire. Essa pessoa não está me inspirando, né? Mas quem quer isso é você. O outro está pensando em outra coisa. Né? Sim. Se eu busco alguém para te inspirar, isso não precisa necessariamente deixar a pessoa que está ali com você, que tem uma aliança diferente com você, né? Não precisa zerar as coisas, né? E a gente pode ter muitas relações. Ó, filha, só para finalizar. Nós podemos ter muita... Deixa eu dar uma coisinha para... Peraí, mais aqui. Relações divertidas, quando a gente entende que não precisa vir tudo de uma mesma pessoa, de que eu posso receber de várias pessoas, e essa pessoa que está comigo, né? Ou seja pelo trabalho, ou pela família, né? Que está destinada no meu caminho, e que eu escolho, né? E que me escolheu também, ela também tem um lugar para mim diferente, né? Como seria a gente reconhecer os lugares diferentes de cada pessoa e se divertir e receber e presentear, né? As pessoas de modo diferente, sabe?
Então, a gente pode baixar barreiras. Que reconhecimento ainda não dei para fulano? Universo, que reconhecimento eu ainda não dei para fulano, né, para ciclano, que eu poderia dar? Que aspectos dessa pessoa eu não estou vendo, né, e que eu poderia ver? Sempre tem muitas divergências. E é muito importante sobre o apoiados. Aqui, ó, esse aqui. Ó. E, ai, eu adoro falar desses assuntos, mas não vai dar. Tá bom, minhas lindas? Vou ficar devendo, vai ficar pela Não, metade. tá ótimo. Aí uma próxima quarta da continuação, Vem talvez mais pessoas. Sim, Quem sabe mais pessoas ouçam o que você vai postar e aí vai ter ainda mais perguntas, ou mais questões, ou mais situações, né? Pode ser que ainda com contribua para certeza. uma continuação, parte 2. Isso, que Relacionamento, parte levante a 2. bola. Tchau, tchau, Além Faustino. de nós. Obrigada, Tchau, amiga. pessoal. Tchau, 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 Tchau. tchau. Boa noite. Boa Tchau, boa noite. noite. Tchau, Lolo. Tchau, Aline. Tchau, Edmê. Tchau, Pri. Tchau, Tchau, tchau. Aline. Tchau.